Fala aí galera, tudo tranquilo pessoal, tudo beleza? Estamos começando hoje a nossa 13ª videoaula da playlist do sétimo ano e hoje galera vamos dar continuidade aí, né, aos assuntos aí da geometria plana, beleza? Continuaremos trabalhando o capítulo 13, tá? Onde a gente iniciou na semana passada, certo? Os estudos dos triângulos, beleza? E aí nós tínhamos parado na página 235, onde eu tinha explicado as relações de soma dos ângulos externos, né? E soma dos ângulos internos do triângulo. Então, galera, vamos lá, vamos dar continuidade aí a esse assunto, porque hoje nós temos muita matéria, tá? Então, primeira coisa, galera, vamos lá. Na página 236, nós temos o seguinte assunto, né? Desigualdade nos triângulos. Em todo triângulo, o maior lado opõe-se ao maior ângulo, ou seja, você vai essa ideia aqui, galera, esse teorema, né, que a gente estava vendo aqui, olha, as propriedades e teoremas importantes do triângulo, ele vai dizer o quê? Que eu tenho lá o meu triângulo, né? Então deixa eu desenhar aqui um triângulo aqui pra gente, para você imaginar. Bem de boa essa ideia. Você tem lá um triângulo, né? E aí, por exemplo, eu sei que nesse meu triângulo eu tenho aqui três ângulos. Esse ângulo aqui, esse aqui de baixo e esse aqui de cima, tá? Vamos colocar aqui uns valores nos nossos ângulos, tá? Vou colocar aqui 70 graus, 20 graus, 20 não, deixa eu botar aqui, sei lá, 30 graus. Então, 70 mais 30, 100. Para 180, falta 80 graus. Então, aqui vale 80 graus. Então, com essa ideia aqui da desigualdade nos triângulos, né, a gente vai ter o seguinte: o maior lado vai estar sempre oposto ao maior ângulo. Então, olha só, a gente vai olhar aqui o nosso triângulo. Esse aqui é o maior ângulo, beleza? Então, se eu pergunto, galera, desse triângulo aí, onde eu tenho o lado A, o lado B e o lado C, desses três lados, A, B, C, qual é o maior? Aí você já sabe, galera. Utilizando esse teorema, você sabe, portanto, que o lado A é o maior. Depois, o segundo lado, que é maior nessa figura, é o lado B, olha, que ele está oposto ao 70. E o último lado, e menor, né, galera, é o lado C, que ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, se eu fosse colocar aqui, sem saber os valores, tá? A gente não sabe o valor do A, do B e do C. Mas com esse teorema eu posso afirmar que o A ele é maior que o B e que o B é maior que o C. Acabou. É isso que esse teorema me fala. Portanto, a gente vai ter sempre essa ideia aqui, tá bom? Que oposto ao maior ângulo está o maior lado e vice-versa, tá bom? Se eu tivesse, por exemplo, os valores dos lados, né? Eu conseguiria dizer qual é o maior ângulo, né? Ah, é o ângulo que está no vértice A, vértice B ou vértice C. É a mesma ideia, tá? Então, vamos aqui para uma ideia muito importante do triângulo, tá, galera? Que é a condição de existência. Antes disso, só vou assinalar aqui, ó, de amarelo, o que a gente acabou de dizer, olha. O maior lado opõe-se ao maior ângulo e vice-versa, tá? Vamos lá, condição de existência de um triângulo. Para construir um triângulo, não podemos utilizar qualquer medida. Isso aí, galera. Quando você vai fazer ali um triângulo, né? Esse triângulo, ele tem que ser o quê? Fechadinho. Ele não pode não fechar, né? Então, às vezes, se eu utilizar qualquer medida, eu não vou conseguir fechar o meu triângulo. Por isso, a gente tem que seguir o quê? A condição de existência.
A condição de existência, ela vem o quê? Para dizer, olha, esse triângulo aqui, ele segue as regras. Então ele vai esses três lados seguem as regras do triângulo, então com esses lados eu consigo formar um triângulo. Agora, se eu não seguir a condição de existência, pode ser que se eu colocar qualquer valor, esse meu triângulo não feche, tá bom? E a gente vai ver aqui agora o que essa condição diz. Para construir um triângulo, é necessária que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas do outro. Então vamos assinalar aqui, ó, a medida de qualquer lado. Então um lado tem sempre que ser o quê? Menor que a soma dos outros dois. Como assim, Cadu? Olha, vamos utilizar o mesmo triângulo que eu tinha aqui em cima, né? Opa, acabei. Deixa eu colocar aqui, menor que a soma dos outros dois. Vou desenhar aqui de novo um triângulo pra gente. Fui lá, desenhei o nosso... Na verdade, não. Vou fazer melhor, galera. Para você ver a ideia principal aqui. Nós temos três segmentos aqui, tá? Vou desenhar aqui os meus segmentos. Ó, desenhei aqui os segmentos. A princípio, eu não tenho figura alguma aqui, né, pessoal? Eu só tenho os segmentos, tá? Então, desenhei aqui os segmentos. Tá ali eles. Vou colocar aqui. E aí, eu vou dizer o seguinte. Esse segmento laranja, ele vale 5 centímetros. Esse segmento roxo, ele tem um tamanho de 4 centímetros. E esse segmento vermelho, ele tem 3 centímetros. Beleza. Tranquilão até aqui. Então eu tenho os meus segmentos e tenho os tamanhos deles. Eu quero saber, né, se com esses 3 segmentos eu consigo montar ou não um triângulo. E para isso, nós vamos ter sempre que verificar o seguinte caso. Vamos pegar os dois lados e vamos somar. Vamos pegar o valor de dois tamanhos aqui e vamos somar. Então, vamos seguir a ordem. Vamos somar esse cara, tá? 5 mais 4. 5 mais 4. Essa soma vai ter que ser maior que esse tamanho aqui. Então, o que eu vou fazer? 5 mais 4, ele é maior do que 3? 5 mais 4 vai dar 9. 9 é maior do que 3? Sim. Beleza. A primeira regra seguiu. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer com os outros dois lados, ó. 4 mais 3, vamos lá. 4 mais 3. Isso é maior do que 5? Então perceba, ó, que eu somei esses dois lados e ele vai ter que ser o quê? Maior do que o que eu não somei. Então, 5 mais 3 dá 7. 7 é maior do que 5? Sim. Beleza. Agora, qual é o próximo cálculo? Vou pegar aqui, ó, 5 mais 3. Tem que ser maior do que quem? Maior do que 4. Então, vamos colocar aqui o nosso cálculo. 5 mais 3. Isso é maior do que 4, galera? 5 mais 3 dá 8. 8 é maior do que 4? Sim. Se 8 é maior do que 4, então perceba que fazendo os três cálculos, tudo deu maior, tudo seguiu a ordem, olha. A soma dos lados sempre foi maior do que um lado, então sim, consigo montar um triângulo. Consigo montar um triângulo. Pronto. Agora eu sei que com esses lados eu consigo formar, por exemplo, essa figura aqui de cima. Agora,
se o cálculo não fechasse, por exemplo, vamos lá, aqui foi o caso que deu certinho, né? Então, consigo formar um triângulo com esses lados 5, 4 e 3, com esses tamanhos. Beleza? Agora, se fosse por acaso, se acontecesse isso daqui, olha. E se acontecesse isso daqui? Vamos lá. Tenho um lado. Tenho aqui outro lado. E tenho aqui um outro lado, ó. Esse aqui vale 10 centímetros. Esse aqui vale 2 centímetros. E esse aqui vale 1 centímetro, tá? Então eu tenho os três lados aqui. Quero saber se eu consigo formar um triângulo. O que a gente vai fazer? Pega dois lados e soma. Tem sempre que ser maior do que o outro. Então olha só. 10 mais 2 é maior do que 1? Sim, beleza. Pego os dois lados, tem que ser maior do que o outro. 2 mais 1 é maior do que 10? E aí, galera, olha só, não é maior. Então eu já sei que eu não consigo montar um triângulo com essa figura. Por mais que o outro lado, ó, 10 mais 1 dá 11. 11 é maior do que 2? Sim, mas esse lado aqui, olha, não passa pela regra. Então não conseguiremos montar um triângulo. Não conseguimos. Quando a gente fosse tentar montar essa figura, ela ficaria assim, olha. Um lado do triângulo, o outro lado, tá? E aí o outro assim. Ele não iria o quê? Fechar a figura. Então não consigo montar o triângulo. Então para verificar se você consegue ou não desenhar um triângulo, fechar um triângulo, você vai ter que fazer esse cálculo. A soma sempre tem que ser maior. Beleza? Tranquilo, galera? Show de bola? É igual aqui, ó. Aqui você consegue ver isso daqui, ó. 14. Ele é o quê? Menor do que a soma dos dois lados. Aqui, ó, eu leio ela dessa forma. 12 mais 2, a soma sempre tem que ser maior do que um lado. Aqui ele coloca, né, que o lado tem que ser menor do que a soma. Ele só inverteu a lógica, mas a ideia é a mesma. Show? Tranquilo, galera? Então, você já sabe aqui condição de existência. E para que ela serve? Serve somente para a gente saber se você vai ou não conseguir fechar aí um triângulo quando você tem três lados, né? Que para ter um triângulo, você tá ligado que nós precisamos de três lados. Feito isso, galera, agora a gente vai para a resolução de exercícios, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: calcule a medida do ângulo X de cada triângulo. Vamos lá, letra A, galera. Aqui nós temos os ângulos, né? Você sabe que a soma desses três ângulos da parte de dentro tem que ser igual a 180. Logo, olha só, na questão número 1, letra A, nós vamos fazer aqui o seguinte: x mais 50 mais 75 é igual a 180 graus. X. E aí, galera, equação de primeiro grau. Vou passar todos esses caras que estão aqui desse lado, olha, que são números, para o outro lado, porque você já sabe que em equação do primeiro grau, você precisa fazer o quê, né? A ideia principal é colocar letras de um lado e números do outro. Então, nós vamos ter x é igual a 180 graus, menos 50 graus, menos 75 graus. Olha só, eles foram somando, vão subtraindo. A ideia aqui vai ser essa, galera. Se está somando de um lado, quando eu passo ele para o outro, vai subtraindo. Se estiver subtraindo, quando eu passo ele para o outro lado, ele vai somando. O sinal vai inverter, tá bom? E aí eu vou ter o seguinte: x é igual
180 menos 50, 130. 130 menos 75. Então, vamos lá. 130 menos 75. Olha lá. O 10 pede, o 0 pede emprestado para o 3 vira 2. Aqui você vai ter 10. 10 menos 5, 5. 2 menos 7 não dá, pede emprestado. Esse vira 0, esse vira 1. 12 menos 7, 5. Então, 55 graus. Pronto. Então, o x da letra A vale 55 graus. Letra B, galera. Tudo utilizando aquele conceito, tá? Que a gente aprendeu de soma dos ângulos internos. Olha lá, você tem aqui os três ângulos, né? X mais 30, X e X. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai somar esses caras e isso tem que dar igual a 180. Então, você vai ter X mais 30 graus mais X mais X. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 180 graus. E aí, galera, aqui, por lógica, você vai fazer o seguinte. X mais X mais X. Olha aqui olha para esse cálculo. Olha para isso aqui. Quantos X você tem aqui? Eu tenho 1, 2, 3. Então, você vai colocar aqui, ó, 3. O que que 3, Cadu? 3x. Acabou. Você não tem 3x aqui, eu não circulei 3x? Então, você vai colocar ali, 3x. Beleza. Qual é a lógica que a gente aprendeu agora há pouco? Vamos pegar esse número e passar ele para o outro lado. Vai ser isso. Então, você vai ter 3x é igual a 180 graus. Era mais, virou menos. Menos 30 graus. 3x é igual a 180 menos 30, 150 graus. Galera, nesse 3x é como se você tivesse uma multiplicação entre o 3 e o x. Então, você tem 3 vezes x. 3 vezes x, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 3 que está multiplicando e vou passar ele para o outro lado. Ele vai o quê? Dividindo. Então, aqui está a segunda regrinha. Se ele estiver multiplicando, quando eu passo ele para o outro lado, ele vai dividindo. Se ele estivesse dividindo, quando eu passasse ele para o outro lado, ele iria multiplicando. Então, olha só. Vai sobrar para a gente desse lado só o x. E ele vai ser igual a 150 graus dividido, tá, por 3. E aí você vai fazer o cálculo. 150 dividido por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Resta 0. Arrei outro 0. 0 com 0. Bota um zerinho aqui e fecha o cálculo sorrindo. X é igual a 50 graus. Beleza? Então, aqui o x vale 50 graus. Vamos para a letra C. Tá bom? Letra C de casa. Ou de Cadu, né? Galera, perceba aqui nessa figura que você tem um ângulo, um quadradinho e um pontinho. Esse ângulo, sempre que você olhar um quadradinho e um pontinho, você vê que ele é um ângulo. Esse cara, ele tem um valor igual a 90 graus. Beleza? Então, esse ângulo aqui vale 90 graus. E aí, você vai fazer o seguinte, então. X mais 30 graus mais 90 graus tem que ser igual a quanto? 180 graus. E aí, você já está ligado o que a gente vai fazer? X vai ficar sozinho, ele é igual a 180 graus. Vamos passar todos os números que estão aqui para o outro lado. Veja que eu começo aqui pelas somas e subtrações, tá? Vamos passar para o outro lado. Você vai ter o seguinte. Mais 30, quando vai para o outro lado, vai negativo, né? Não falei isso para você? Então, vai com menos 30. 90, quando vai para o outro lado,
ele vai negativo, então menos 90. E aí você vai ter o seguinte, x é igual 180 menos 30, 50, né? 180 menos 30, 150. 150 menos 90, 60 graus. Então, x vale, nessa questão aqui, 60 graus. Show? Deixa eu apagar aqui, galera, para a gente poder estar resolvendo aí. O resto, beleza? Deixa só eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Letra D. Na letra D você tem aqui que os ângulos valem x, 3x e 2x. Então, pela lógica, você vai somar x mais 3x mais 2x. Isso é igual a 180 graus. Sempre isso. Você vai pegar os valores, independente se é número ou se é letra. Soma eles, 3, tem que dar sempre 180. O que você vai fazer? Agora você vai somar. Vai olhar aqui. Você tem x mais 3x mais 2x. Vamos lá. X mais 3x, 4x. 4x mais 2x, 6x. Perceba então que a gente só somou os números, ó. Na frente do x você tem o 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então você vai ter 6 e repete a letra. 6 vezes x. Isso é igual a 180 graus. O que eu acabei de falar, galera? Quando você tem esse 6 ou esse outro número aqui acompanhando o x do ladinho, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar ele e vai jogar para o outro lado também. Só que aqui ele não vai nem somando e nem subtraindo, ele vai dividindo, tá? Então você vai ter que x, vai ficar sozinho, x aqui, é igual a 180 dividido por 6. E aí você vai para o cálculo, ó, 180 dividido por 6. 18 dividido para 6, galera, vai dar 3. Resta 0, arrei o outro 0. 0, 0. Acrescento um 0 aqui no meu resultado e termino sorrindo. Então, x é igual a 30 graus. Na questão letra D, vale 30 graus. Beleza? Então, galera, a lógica aqui vai ser essa. Você sempre vai pegar os ângulos, independente se são números ou se são letras, e você vai o quê? Somar eles, tá? Soma os ângulos e esse cálculo sempre tem que dar igual a 180 graus. Tá certo, galera? Show de bola? Vamos agora para as próximas questões, tá? Questão número 2, olha só. Questão número 2. Em um triângulo, temos 3 ângulos de medidas iguais. Aqui está o valor dos ângulos, olha. 3x mais 4 graus, 2x menos 15 graus e 5x menos 30 graus. Qual é a medida de x? Então, o que a questão diz é o seguinte. Você tem lá o seu triângulo. Esse triângulo, né, ele apresenta 3 ângulos. Esse em laranja, a gente vai dizer que ele vale 3x mais 4 graus. Tá? Esse em verde, nós vamos dizer que ele vale 2x menos 15 graus. E esse aqui, olha, que a gente vai colocar em roxo, nós vamos dizer que ele vale quanto? 5x menos 10 graus. Beleza, tranquilo. Agora, ele quer saber o valor de x. Galera, de novo, soma dos ângulos internos, tá? Você sabe que somando esses 3 ângulos tem que dar 180 graus. Então, é a mesma lógica. Sempre vai somar todo mundo, olha. 2x
menos 15 graus, mais 3x mais 4 graus, mais 5x menos 10 graus. Isso tem que ser igual a 180 graus. Vou colocar um pertinho do outro. X com x com x e número com número com número. Então vamos lá. Seguindo a lógica, eu tenho 2x. O próximo é o 3x, então mais 3x. O próximo é o mais 5x, então mais 5x. Aí agora vamos para os números. Menos 15 graus, mais 4 graus, menos 10 graus. Isso é igual a 180 graus. Beleza. Galera, o que eu sempre digo? Começa pelos números. Pega os números e passa para o lado de lá, com os sinais trocados. Se é mais, vira menos. Se é menos, vira mais. Tá bom? Então, nós estamos passando todo mundo para o lado de lá. Desse lado aqui eu vou ter 2x mais 3x mais 5x. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Então, eu vou ter 10 vezes o x. Isso é igual a 180 graus. E agora vamos passando para o lado de lá os números. Menos 15, quando vai para o outro lado, vai mais 15 graus. 4, quando vai para o outro lado, vai como menos 4 graus. 10, menos 10, quando vai para o outro lado, vai como mais 10 graus. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. 10 vezes o x é igual a esse cálculo que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Olha só. 180 graus mais 15 graus. 180 graus mais 15 graus, 195 graus. 195 menos 4 graus, 191 graus. 191 mais 10, você vai ter 201 graus. Então, você vai ter aqui, olha, 201 graus. Agora, o que você vai fazer, cara? Vai pegar o 10 que está multiplicando e vai passar para o outro lado. Lembra que eu disse, se ele estiver multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, você vai ter o seguinte, olha só. Você vai ter... E aí, galera, a gente vai colocar aqui no exercício aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte. X vai ficar sozinho. É igual a 201 graus dividido por 10. E agora nós vamos efetuar essa divisão. Olha só. 201 dividido por 10. O que a gente vai fazer? Olha só. 20 dividido por 10 vai dar 2 e resta 0. Arreio 1. 1 dá para dividir para 10? Não. Eu tenho que fazer o quê? Acrescentar um número, um 0 aqui, olha. Acrescento um 0 aqui. Então, isso vai ficar 10, tá? E aí, galera, o que acontece? Eu acrescento um 0, aqui também. Então, se eu coloquei um 0 aqui, eu vou acrescentar um 0, na minha resposta. E aí eu vou ter o seguinte. 10 dividido para 10 vai dar 1. E resta quanto? 0. Acabou. 210 dividido para 10 vai dar 20,1. Então, a minha resposta é 20,1 graus. Então, o valor de x, que a questão queria saber, é 20,1 graus. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos agora para a resolução da questão aí número 3, tá certo? Deixa eu apagar aqui.
E vamos para a questão número 3. Vamos nessa. Simbora aí que temos aí exercício que não chega aí, que não para, né, galera? Para focar bem nesses exercícios de triângulos, tá? Tá na página 237, para quem quiser acompanhar no livro. Questão número 3, galera. Um triângulo isósceles. O ângulo do vértice mede 70 graus. Quanto mede cada triângulo da base? Galera, o que a gente aprendeu? Triângulo isósceles, né? Era um triângulo, olha só, que ele apresenta dois lados iguais. E aí o que acontece? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui em medida. E aí o que o professor Cadu disse para você? Que se isso acontece, então esses ângulos aqui da base, eles são iguais. E aí a questão quer saber o valor desses ângulos da base. Por quê? Ele já falou quanto mede o ângulo do vértice. Ele falou que esse ângulo aqui de cima, olha, ele mede 70 graus. Agora ele quer que eu descubra o valor dos ângulos ali da base. Como eles são iguais, nós vamos chamar eles de x. X aqui e x aqui do outro lado. E aí, galera, é só utilizar o que você acabou de aprender. X mais 70 graus é igual a 180 graus. X mais x, 2 vezes o x, tá? Então, 2 vezes o x. Não esquece que esse 2 está multiplicando. Isso é igual a 180 graus menos 70 graus. E aí eu vou ter 2 vezes o x é igual a 180 menos 70, 110 graus. X é igual a 110 graus dividido por 2. Isso vai dar 55 graus. Beleza, galera? Tranquilo? Então, a medida aí de cada ângulo é 55. Então, você tem 55 graus aqui e você tem 55 graus ali. Beleza? Vamos aqui para a questão número 4. Um triângulo retângulo tem dois de seus ângulos congruentes. Galera, quando você ouve essa palavra congruente, lembre-se que isso significa igual, tá? Então vamos lá, você tem aqui na questão número 4 o seguinte, um triângulo retângulo. E o que o professor Cadu disse para você? O triângulo retângulo, ele apresenta, né, sempre um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então deixa eu desenhar aqui o nosso triângulo retângulo. Você vai ter uma retinha assim, olha. E tá aqui o nosso triângulo. Deixa eu pegar esse roxo aqui para fazer os outros lados, ó. Aqui e aqui. Aí, galera, olha só. Esse ângulo aqui, olha. Nós vamos dizer que ele é o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, aqui tá o nosso triângulo retângulo. Ele diz o seguinte, tá? Que esse triângulo, né, ele apresenta os outros dois ângulos congruentes. Sempre que você ouvir essa palavra congruentes, tá? Você vai lembrar de iguais. Então ele está dizendo que esses dois ângulos são iguais. É que os matemáticos, galera, eles têm essa mania de querer complicar a sua mente. Aí ele vai falar assim, ângulos congruentes, cara. É só para não falar igual, beleza? Só para se passar aí de maioral. Tranquilo, galera? Mas lembra disso. É congruente, é igual. É porque ele é bobão e quer falar congruente aí para parecer bonito, tá bom? E aí, galera, o que acontece? Como eles são iguais, então você vai ter que esse cara aqui é igual a esse ângulo aqui. E aí você tem aqui x e x. Galera, se você perceber, os ângulos da base não são iguais? A gente não pode considerar isso aqui como sendo a base?
E aí, olha só, esse lado igual... Então, esse lado é igual a esse lado. Você tem um triângulo isósceles. E aí, galera, acabou. Você vai fazer a mesma coisa da questão número 3. X mais 70 graus. Isso é igual a 180 graus. X mais x, 2 vezes o x. Né? Isso aqui é o sinal de vezes, galera. É igual a 180 graus menos 70 graus. Opa, desculpa, 70 não, né, galera? Da onde o professor tirou esse 70? Perdão, galera. É 90, né, pessoal? Esse ângulo aqui é o ângulo reto, ó. Ângulo reto e ele vale 90 graus, né, galera? Então, é 90 graus aqui. E quando eu passo 90 para o outro lado, ele vai como menos 90 graus. Então, 2 vezes o x é igual a 180 graus menos 90, vai dar 90, galera. E aí eu vou ter agora o seguinte, x é igual a 90 graus dividido por 2. E aí você vai fazer, ó, 90 graus dividido por 2. 9 dividido por 2 vai dar 4 e resta 1, arreio 0. 10 dividido por 2 vai dar 5 e resta 0. Então, vale 45 graus. Acabou. Então, esse triângulo aqui apresenta dois ângulos de 45 graus. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a questão número 5. Analise as sentenças. Um triângulo pode possuir até dois ângulos obtusos? Não, galera, não pode. Ângulos obtusos são ângulos maiores do que 90. Um triângulo ele só pode apresentar um ângulo maior do que 90, tá? Um ângulo somente. E também, galera, olha só, um triângulo ele só pode apresentar um ângulo reto. Ele não vai apresentar dois ângulos retos, que seriam iguais a 90, tá bom? Então, um triângulo ele só pode apresentar um ângulo reto e um ângulo obtuso. Até dois não pode, tá? Só um. Então, aqui a questão é falsa, tá, galera? Número 2. Um triângulo existe, seja quais forem as medidas dos lados. Mentira, né, galera? A gente acabou de ver que isso aqui é falso. Por quê? Esses lados têm que seguir as condições de existência, tá? Que a gente acabou de ver nessa videoaula. Número 3. A soma dos ângulos internos de um triângulo é a medida de um ângulo de meia volta. Galera, o que ele quer dizer aqui é o seguinte. Um ângulo completo, tá? Ele é uma volta inteira. Olha só. Você tem aqui, né? Um lado. Você tem aqui um lado. E aqui, galera, você tem um outro lado. Você tem aqui um outro lado, que é esse lado roxo. Por enquanto, eu não tenho um ângulo. Quando eu começo a subir esse lado roxo, ó, eu estou formando ângulo entre o lado vermelho e o lado roxo. Ó, estou formando ângulo, tudo isso aqui é agudo ainda. Pá, ficou retinho para cima, ângulo de 90. Vim descendo. Quando esses lados apontam para o lado oposto, 180 graus. Foi descendo. Aqui, galera, ó, tô descendo o ângulo. Quando ele completa uma volta, você fez 360 graus. Então, um ângulo completo, ele tem 360 graus, tá? Ele está dizendo o seguinte, a soma dos ângulos é igual a uma meia volta. Então, a metade, né, seria aqui, uma meia volta, 180. E aí, galera, olha só. O ângulo estaria aqui, entre o roxo e o vermelho, é esse ângulo aqui, ó, uma meia volta. Esse ângulo aqui é o ângulo de
180 graus, que a gente chama também de ângulo raso, tá? E aí vamos lá. Se eu somar os três ângulos de um triângulo, ele tem que dar 180 graus. Então, ele é um ângulo de meia volta, 180. Isso aqui é verdade, tá bom? Então, vamos procurar aqui as alternativas. Estão incorretas a número 1 e a número 2, gabarito, letra B, de bola. Beleza? Vamos agora para a questão número 6. Paula quer construir um triângulo de medidas 4, 5 e 10. Patrícia falou que era impossível fazer um triângulo com essas medidas. Patrícia está correta? Justifique a sua resposta. Então, galera, nessa questão aqui, simplesmente você vai ter que utilizar o que nós acabamos de aprender nessa videoaula, que é o quê? Condição de existência de um triângulo, tá? Então vamos aí para a condição de existência. A gente vai ter que fazer aquele cálculo e ver se é maior ou se é menor. Beleza? Então vamos nessa. Questão número 6. Ó, os lados são 4, 5 e 10. Então eu tenho aqui 10 centímetros. Eu tenho aqui 5 centímetros e aqui eu tenho o outro lado 4 centímetros. O que eu te ensinei? Soma os dois lados, tem que ser sempre maior que o outro que não foi somado. Então, 10 mais 5 é maior do que 4? Sim. Então, beleza. Vamos lá. 10 mais 4 é maior do que 5? É, né, galera? Então, beleza. Agora, 5 mais 4 é maior do que 10? Não, né, pessoal? 5 mais 4 é 9. Então, isso aqui é falso. 5 mais 4 não é maior do que 10. Logo, não conseguimos. Patrícia está correta. Justifique a sua resposta. Pois, se utilizarmos a condição de existência, iremos provar que o que ela disse é verdadeiro. É verdade. Beleza? Então, nós justificamos pela condição de existência, tá? E aí, galera, nós terminamos, então, aí toda essa parte de triângulos, tá? Na próxima aula, nós iremos aí para o capítulo 9, onde nós iremos falar sobre quadriláteros, tá, galera? E aí eu espero conseguir, ó, dar essas aulas todas aqui, tá? Acerca dos quadriláteros, né? Tem bastante coisa. Mas você vai ver que é tranquilo também esse tema, beleza, galera? Então, se você já quiser aí dar uma lida, é o capítulo 9, tá? Na próxima aula nós iniciaremos aí esse capítulo, tá certo? Onde nós iremos falar dos quadriláteros. Show de bola, galera? Então, tamo junto, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, não se esqueça de deixar aí aquele like, se inscrever no canal do SEV e compartilhar o melhor vídeo de matemática do YouTube. Valeu? Então, tamo junto, galera. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui!